Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um Momento Nosso Lar, que é o momento que nós nos ocupamos aqui, dedicamos para tratar de temas importantes à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje falaremos um pouquinho sobre humildade. O que vem a ser a humildade? Por que ela é tão importante para nós que somos espíritas e para aqueles que estão estudando o Espiritismo e para aqueles que pretendem fazer progresso no campo espiritual? Jesus de Nazaré, no seu Sermão da Montanha, ele inicia aquele inesquecível discurso, conhecido como Sermão do Monte, com a seguinte máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Jesus inicia aí um processo de escalada evolutivo, não é? Porque o monte significa exatamente isso. Eles estavam no monte e o monte significa um processo de ascensão, um processo de escalada. E esta é a primeira bem-aventurança. De modo que nós podemos compreender que, para começar esta grande jornada, que é escalar um monte e chegar no cume das bem-aventuranças, ou no degrau máximo da condição espiritual, nós precisamos começar pela humildade. E aí eu me valho do pensamento de Emmanuel nesta obra importante que é Pensamento e Vida, já aproveitando para divulgar o livro espírita. Emmanuel, que ditou este livro ao nosso amantíssimo médium Francisco Cândido Xavier, diz o seguinte, que humildade é nós nos reconhecer, ou reconhecer a nossa pequenez diante da magnitude da criação. Não é? É nós nos entendermos como espíritos imortais, como os espíritos com a nossa identidade, com o nosso valor, sim, mas que nós não temos razão quando nos colocamos acima do outro, ou quando achamos que nós temos sempre razão em tudo, não é? Que nós somos pequenos diante da grandeza da obra divina. E Emmanuel diz o seguinte, que a falta de humildade gera na alma humana um processo de enquistamento do sentimento. O que vem a ser isso? Esse enquistamento do sentimento, ele é representado por algumas mazelas espirituais como orgulho, vaidade, cobiça e egoísmo, que, por sua vez, vão desencadear processos de desequilíbrio emocional, de desequilíbrio psíquico, a ponto de ele dizer o seguinte: essas mazelas humanas, orgulho, egoísmo, vaidade e cobiça, que decorrem da falta de humildade, elas são responsáveis pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Ou seja, as guerras, as mortes, as violências, a própria corrupção, os malfeitos humanos decorrem desses defeitos humanos, que na verdade são contraponto da humildade. E ele diz mais: a falta de humildade cria também no homem um estado de tensão psíquica. E esse estado de tensão psíquica provoca no nosso corpo problemas graves como desequilíbrios emotivos, desequilíbrios como disfunções celulares, ulcerações celulares e depressão nervosa. Isso tudo dito por Emmanuel no capítulo 24 dessa obra, Pensamento e Vida. Vejam, meus caros, as consequências nefastas de uma vida e de uma conduta que não é pautada pela humildade, antes, pelo contrário, que é movida pela arrogância, pela cobiça, pela vaidade, em que nós achamos que estamos sempre com a razão, não queremos ceder, não é? Temos aquela mania antiquada já, que devemos abandonar, né, de não levar desaforo para casa. Ou seja, não sendo tolerante, não sendo humilde, nós vamos acabar por desenvolver problemas no nosso próprio corpo físico. E não podemos esquecer ainda a mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, em que Allan Kardec diz o seguinte:
a respeito do orgulho, que por sua vez é o contraponto da humildade, diz assim: o orgulho é um mal que devemos combater, porque o orgulho é o pai de muitos vícios, a negação de muitas virtudes e o principal obstáculo ao nosso progresso espiritual. Lembremos Jesus, que era humilde, que era simples, que não tinha sequer um travesseiro para deitar a cabeça, que deixou a lição de humildade na sua vivência, oferecendo-se para lavar os pés dos seus discípulos, experimentando a alegria de servir, exemplificando o serviço, querer servir antes de ser servido e fazendo da sua vida um hino de humildade. Sejamos humildes, pratiquemos essa virtude para que possamos alçar altos voos na espiritualidade. Um abraço a todos e até a próxima.